Boa noite a todos vocês, meus amigos, minhas amigas da Casa do Coração, sejam bem-vindos todos, fraternalmente recepcionados. Vamos iniciar então a live desta noite com uma prece. Mestre Jesus, estamos reunidos para em teu nome louvar nosso Criador e agradecer a oportunidade de estarmos trabalhando nosso desenvolvimento espiritual em direção à espiritualidade superior. Pedimos aos abnegados amigos espirituais da Casa do Coração que nos deem a sustentação necessária para os trabalhos desta noite. Assim seja. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Que versículo maravilhoso que Paulo nos oferece da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa carta, Paulo escreve a eles porque Corinto, a cidade, estava numa decadência total, decadência moral, espiritual, em todos os sentidos. Por maus hábitos, por maus costumes, por excessos, comportamentos inadequados e uma série de outras coisas. Ou seja, um povo totalmente na decadência. E falar na presença divina para um povo que está assim, precisa ter muita coragem, né? Paulo a tem. Paulo a tinha. Paulo sempre foi um indivíduo corajoso, mesmo sendo Saulo, depois com Paulo, mais ainda. É uma mensagem muito forte para uma comunidade em decadência. Mas qual era o foco do Paulo? O foco era mexer, era acudir essas pessoas, era dar um chacoalhão nelas. Porque Paulo enxergava a necessidade imperiosa de ajudar estas almas. Não sabeis que sois o templo de Deus e Deus habita em vós? Logo, está em nós o gene da paternidade. Porque nós somos herdeiros da genética divina. E pedagogicamente, Paulo traz nesta carta ânimo, confiança, fé. Ele conscientiza os coríntios da dimensão da responsabilidade de cada um perante a vida e dentro dessa decadência que eles estavam vivendo. E Emmanuel, com muita sabedoria, escolhe o título Educa para discorrer sobre as palavras de Paulo. No livro Fonte Viva, capítulo 30. Notem o verbo que ele escolhe, educa. Imperativo afirmativo, sem frescura, direto. Afirmação, ordem. Ele não colocou educai-vos, eduquemo-nos. Não, foi direto, olho no olho. Educa. E como tal, educar-se é um trabalho particular, intransferível, responsabilidade de cada um. Eu não posso terceirizar a educação. Eu não posso dizer, Joãozinho, vai lá no shopping e me compra uma educação. Não existe isso. Impossível. Se eu não posso terceirizar, se isso é uma responsabilidade minha, então a vontade e a ação têm que partir de mim.
E a vontade e a ação são a força motora para que isso aconteça. Aliás, o texto é rico em detalhes importantes e muito coerentes. Cada período, cada frase, cada sentença nos desafia para tomadas de decisão. E é nessa condição que Paulo se dirige aos coríntios, um povo desalinhado com Deus, longe de Jesus. Porém, Paulo vai dignificando o povo, ele vai dando atenção ao povo, ele vai auxiliar-os a se levantar e caminhar para a salvação. Porque nós geralmente somos pessimistas. Mas o povo em geral é pessimista. Nos julgamos incapazes. Muitas vezes achamos que não merecemos isso ou aquilo. As pessoas não são confiáveis. O mundo é hostil, é perigoso. O futuro nos parece incerto, sombrio. Estas percepções temos em relação a nós, em relação ao mundo e às pessoas, e em relação ao futuro. E essas formas de pensamento são extremamente negativas para o nosso desenvolvimento espiritual. Elas nos puxam para baixo, é uma energia negativa. E instala-se em nós a paralisia, a inércia, a desmotivação. É por isso a exortação do Paulo é tão atrativa, é tão desafiadora, é tão positiva, é tão estimulante e nos encoraja. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É a oportunidade de virarmos o jogo. Encoraja-nos para mudanças, para termos posturas diferentes, para vermos perspectivas de futuro reais. Incentiva-nos ao autoconhecimento, ao desenvolvimento espiritual de cada um de nós, à transformação, ao despertar da consciência. Mas nós não educamos o outro e o outro não nos educa. O máximo que acontece nesse intercâmbio é troca de experiências, é interesses comuns. É o autoeducar-se que deve brotar do nosso interior para começar a agir no seu tempo e a seu tempo. E até às vezes pela dor. E sempre de dentro para fora. Exige um investimento na educação do espírito. E a parábola do semeador nos ilustra diferentes estágios. Quando as sementes caem no chão, o que acontece? Os pássaros vão lá e comem. O nosso coração fechado. Quando cai nas pedras, brotam e morrem. Pouca terra, pouca água, sem cuidados, corações empedrados, duros. Quando cai nos espinhos, toda sorte de dificuldades, corações tumultuados, brotam, mas não conseguem porque os espinhos abafam. Agora, quando caem em solo fértil, corações iluminados. Por quê? Porque a semente cai em solo úmido, terra boa, solo adequado, enfim, uma série de condições positivas. E aí, nós estamos preparados para o educa, despertados. Mas aí acontece outro fenômeno. Quanto mais eu avanço, mais eu sei que nada sei. Sócrates falou isso 470 anos antes de Cristo.
Quanto mais eu aprendo, eu estudo, me esforço, mais eu sei que nada sei. E mais eu tenho que me esforçar para me desenvolver. E Emmanuel nos exorta para a educação do espírito. E a doutrina espírita é a nossa âncora, alicerçado no Pentateuco de Kardec, na vasta literatura que nós temos. Vejam, só Chico Xavier tem mais de 450 livros. Divaldo tem mais de 250 livros. Só nossos espíritas aqui do Brasil. E quanta literatura nós temos. Logo, a doutrina é uma obra pedagógica. Ela nos ensina. É uma ciência baseada na filosofia e orientada pela religião. A diferença da doutrina espírita é que ela não tem conflitos com a ciência. Se a ciência provar algo, sigam a ciência, nos diz Kardec. Ela nos auxiliará para glorificarmos o templo de Deus em nós. E Deus habita em nós. Logo, nós somos herdeiros do seu conhecimento. Inteligência suprema, causa primeira das coisas. Nós somos herdeiros da genealogia divina. Fomos criados à sua semelhança. Nós somos herdeiros dos ensinamentos valiosos de Jesus. Portanto, não se resume localizar defeitos, imperfeições e problemas em nós, mas sim descobrir as nossas virtudes. É isso que nós temos que perseguir. Trocar o pessimismo pelo otimismo, o sofrimento pela alegria, valores que nos constroem, potenciais que temos em nós, elementos do nosso inconsciente espiritual, vamos descobri-los, do divino que existe em nós. Vamos acessar a nossa consciência. Vamos visitar e estudar o nosso eu interior. Vamos identificar valores que mostrem o caminho da vitória. Pensamentos nobres, positivos, sentimentos bons, emoções gerenciadas, energias de alta frequência. Vamos agir pela educação. Que tal iniciarmos com um levantamento do que foi nossa vida? Vamos fazer um inventário? Vamos? Coisas positivas e coisas negativas. Qual o propósito da nossa vida? Emmanuel nos anima para isso. O texto de Emmanuel está cheio dessas cutucadas para nós agirmos. Eu vou pensar algumas situações interessantes do texto. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. É o primeiro parágrafo do texto. Ora, se uma semente pequenininha é o início de um tronco benfeitor, eu tomei a goiabeira como exemplo, porque eu gosto muito de goiaba. Então, abra a goiaba e veja quantas sementes pequeniníssimas tem dentro dela. Cada semente é um tronco benfeitor. Se isso acontece na natureza, nós que temos consciência, meu Deus do céu, o que nós estamos esperando? Quanto tempo nós estamos perdendo, atrasados? Porque na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. E na nossa semente pequenina, no nosso coração, germina todo um trabalho de desenvolvimento. Agora eu preciso regar. A goiabeira precisa ter água, precisa ser regada, a plantinha, ela tem que ser desenvolvida e tal e tal. E assim acontece conosco. O milagre do buril. Michelangelo
foi contratado para esculturar, né? Acho que é assim, a estátua de Davi. E aí perguntaram a ele, cadê o desenho? Pode nos mostrar? Queremos ver como é que vai ficar. Que desenho? O desenho da estátua? Não, a estátua está na pedra. Eu apenas vou tirar os excessos da pedra e a estátua já está aí. Olha que cabeça. Deus está em nós, da mesma forma. Quanto nós estamos nele. Se nós estamos totalmente em Deus, ele estará totalmente em nós. Se estamos só um pouquinho em Deus, ele estará um pouquinho em nós. E nós temos que nos esforçar para estar totalmente em nós. Para que a luz divina se diferencie da treva humana, é necessário que a educação nos guie. É um outro parágrafo do texto. Olha que importante isso. Coração enobrecido vaza o heroísmo santificante. E que heroísmo santificante é vazado? O amor, a compaixão, o perdão, o respeito, os 4 sentimentos divinos. Amor por Deus, por nós e pelo outro. Compaixão, doçura, caridade, piedade. Perdão. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Cristo nos ensinou isso. Sem perdão, não adianta a caridade. Respeito. Vamos dar a significância, a consideração para todos, a empatia, a simpatia. Uma outra frase do texto, lucidez nas formas de pensamento, as formas positivas, pensamentos atrativos, positivos, alegres, disposição. Ele diz mais, grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Palavra equilibrada, sensatez, harmonia, verbo sublime, ações nobres, voz balsamizante, terna, divina. E ele fala mais, educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Que coisa maravilhosa. Isso é o texto do Emmanuel. Educa e edificarás o paraíso na terra. E termina. Eu só pensei os mais que eu considerei assim para mim os mais fortes, os mais importantes. E termina, sabendo que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemo-nos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Façam aquilo que vocês falam. Façam aquilo que vocês dizem na palestra de vocês. Sejam o exemplo. Edifiquem o povo pelo exemplo. Fantástico isso. Que lição para nós. Mas também que ânimo, que motivação. Eu quero concluir com o item 12, o último parágrafo do item 12, do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé humana e divina fala sobre a fé humana e divina. Se todos os encarnados tivessem consciência da força que trazem consigo, e se quisessem colocar a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar prodígios, mas que não passam de desenvolvimento das faculdades humanas. Maravilhoso, divino.
Que Jesus permaneça sempre em nossos corações.